prosseguir agora com uma informação a respeito das eleições municipais, porque segundo o levantamento feito pela Folha de São Paulo, PL e PT são os partidos com o maior número de deputados federais que se colocaram como pré-candidatos às eleições nas prefeituras municipais em 2024. Isso, claro, impulsionados pela popularidade do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se consolidam como grandes cabos eleitorais e que devem centralizar a disputa neste ano. O Partido dos Trabalhadores, o PT, deverá contar com 10 deputados nas corridas municipais, enquanto o PL, Partido Liberal, terá 9 parlamentares. Pelo menos 48 dos 513 deputados foram listados como pré-candidatos. Além deles, o senador Eduardo Girão, do Partido Novo, também pretende participar das eleições na cidade de Fortaleza, no Ceará. Isso é símbolo, isso é sinal de que a gente vai ter eleição polarizada nas prefeituras em 2024. Renato Batista. Olha, Kobayashi, era de se esperar que os dois partidos que possuem o maior número de deputados federais, eles se colocassem na maioria das disputas. Agora, eu abro uma exceção aqui para o que está acontecendo em algumas das principais capitais brasileiras. Se nós formos olhar o cenário em São Paulo, aqui nós não teremos candidatura do PL, que apoiará o Ricardo Nunes, ele inclusive confirmou essa informação nos últimos dias, e não teremos candidatura do PT, que apoiará o Guilherme Boulos. No Rio de Janeiro, o PL ensaia a possibilidade de uma candidatura do delegado Ramagem, mas e o PT não deve ter candidato. E talvez a do PL, não sei se prosperará. O forte favorito no Rio de Janeiro é o prefeito Eduardo Paes para a reeleição. Em Belo Horizonte, nós não temos candidatura do PT muito forte. Do PL ainda há uma discussão sobre quem será o candidato na cidade de Belo Horizonte. No Ceará, onde a gente citou a possibilidade de participação do senador Eduardo Girão, não tem candidatura do PL muito forte e do PT até tem, até porque eles governam o Estado. Enfim, eu vejo que em algumas dessas capitais o PT e o PL acabam tirando o pé até para fazer alianças, eles como os maiores partidos brasileiros no atual momento, para buscar outros aliados em outros partidos, já ensaiando aí uma eleição para 2026, Kobayashi. Só uma informação, acho que no Ceará a gente vai ter sim candidatura do PL, se eu não me engano, o deputado... estadual, federal, André deputado Fernandes. Federal André Fernandes, que se eu não me engano também foi ou o mais votado ou o segundo mais votado. Eles estão em uma discussão ali ainda, acho que não fecharam a possibilidade do nome. E o que figura à frente das pesquisas em Fortaleza é o capitão Wagner, que foi candidato na última eleição, disputou o segundo turno, ele está bem à frente das pesquisas por lá. Ô Alessandro Azzoni, você acha que o Lula e o Bolsonaro são bons cabos eleitorais? Porque, é claro, tem muita popularidade, um ex-presidente, o outro presidente no exercício, na atualidade, mas também que vão colecionando ao longo do tempo muita rejeição, tanto o Bolsonaro quanto o Lula. Você acha que os prefeitos querem esse tipo de apoio para suas campanhas municipais? É uma situação meio complicada, porque acho que o teste vai ser nessas eleições. Primeiro para testar a própria popularidade do presidente Lula, como a própria do Bolsonaro. Em tese, fala-se que eles são bons articuladores, mas só que nós vimos que até a questão do próprio prefeito Ricardo Nunes, ele segurou ao máximo a questão da participação do Bolsonaro, justamente para não se ligar à imagem ou alguma coisa nesse sentido, porque São Paulo é uma cidade muito sui generis, né? Então tem muita parte periférica que não dá aderência justamente para a questão do Bolsonaro. Mas aderiu agora, praticamente bem no final do ano passado, ele acabou aceitando o apoio do PL, fez até uma reunião com o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, mas eu acredito que esses dois nomes ainda dividem as suas opiniões, mas nós vamos testar realmente agora, se eles são fortes ou não, né, nessa linha de ser bons cabos eleitorais. O presidente Lula, de uma certa forma, ele vai ter um pouco mais de força porque ele está no poder, então ele tem a máquina na mão, então ele vai conseguir ter uma força maior por causa do que ele tem de poder do governo federal.
Já o ex-presidente Bolsonaro vai ser realmente a sua força e sua militância forte, que se ele vai conseguir convertê-la para os seus candidatos que ele apoiará. Mas eu falo que essa questão do dualismo no Brasil, sob a polarização PT e PL, e até a questão de direita e esquerda, ela existe, lógico que a direita e a esquerda sempre existiu, mas nós tivemos uma decepção muito grande nesse Congresso, nessas últimas votações, e nessas questões das próprias emendas, partidos de direita partido de extrema direita que viraram centro. Nós estamos falando de PP, republicanos, nós estamos falando de partidos que eram extremamente ferrenhos de direita, e nós falamos agora mesmo, nós acabamos de falar que eles se tornaram centro. Isso é um tremendo absurdo hoje. É o fisiologismo que é típico. É um absurdo, gente. É o fisiologismo que é típico do Brasil, né? Mas olha só para trazer a informação que a gente estava comentando há pouco, segundo a última pesquisa Atlas Intel, em Fortaleza, o capitão Wagner, do União Brasil, está em primeiro lugar nas pesquisas com 28,6%. Em segundo está o atual prefeito, que é o Sarto, com 25,6%. Ele é do PDT, exatamente, José Sarto. Aí, na sequência, é que vem o candidato do PT, que é o Evandro Leitão, deputado estadual, e o André Fernandes, deputado federal, com 12,9%. Eles estão correndo por fora ali, tentando alcançar esses primeiros lugares na corrida à Prefeitura de Fortaleza. E o senador Eduardo Girão, olha só que interessante, ele aparece com 1,5% só na pesquisa, ele que é do Partido Novo, alguém que conseguiu ganhar para senador da República, um estado importante. Aquela eleição que ele ganhou era uma eleição de 2 candidatos, né, ao Senado, e ele acabou ganhando por ser a novidade ali naquele cenário, que tinha a reeleição do ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira. Sim. Ele acabou entrando muito pela rejeição a ele. E eu acabei de lembrar outra capital, Porto Alegre, também, que não há candidatura posta do PL. Provavelmente deve ter a reeleição do atual prefeito Sebastião Melo. Ô Diego, agora, o quanto a participação de partidos tão ideológicos, pelo menos neste momento são ideológicos, o PT e o PL, um de esquerda, um de direita, podem impactar nas eleições municipais? E aqui eu quero destacar, deixar de fora dessa análise, as grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, que são naturalmente impactadas por essa ideologização da política municipal. Mas nas cidades pequenas, geralmente o que as pessoas se preocupam são saúde, educação, asfalto, estrutura. É algo que está um pouco mais distante da ideologia política que afetam esses dois partidos, PT e PL, né? Certamente, Koba. Como você bem colocou, as eleições das grandes capitais são eleições distintas da grande maioria dos municípios brasileiros. Inclusive, você, enfim, que pode estar assistindo a gente aí de diversas cidades do Brasil, não se assuste se aí na sua cidade tiver uma chapa do PT e do PL, ou do PL e do PT. Isso é possível, inclusive, teve uma resolução interna do PT, salvo engano, liberando as candidaturas, as chapas compostas com políticos do PL. Então, na verdade, o jogo desses grandes partidos, como nós comentávamos aqui, não tem nada de ideológico. É o poder pelo poder. Enfim, infelizmente, nenhuma novidade nisso. Agora tem uma questão nessa pauta, Koba, que me chama muita atenção. E eu vou fazer, às vezes, da Mônica Rosenberg, aqui, nossa colega, que sempre fala isso. Nós temos praticamente 10% da Câmara dos Deputados nesse ano de 2024, dedicada à eleição às prefeituras de São Paulo. São 48 pré-candidatos no universo de 513 deputados, ou seja, nós teremos quase 10% da Câmara não empenhada no processo legislativo, nas atividades da Câmara, mas empenhada em suas candidaturas nas cidades, o que eu acho que é um dado muito preocupante e que tem que chamar à tona aquele debate, que eu tenho certeza que não interessa a nenhum canto do espectro político, dessa possibilidade do deputado disputar as eleições ocupando o seu cargo. Eu acho que tal como nos cargos majoritários, o deputado deveria renunciar ao seu posto na Câmara, ao seu posto no Senado, para poder disputar uma eleição. Vai ser uma grande festa esse ano entre os suplentes, né? Pois é. Agora, o Farinazo, é muito interessante como o caminho contrário. Primeiro, são 14 horas e 59 minutos de intervalo para quem está na rádio agora. Mas eu dizia, Farinazo, que é muito interessante como o caminho contrário é muito mais criticado. Quando alguém se elege para prefeito, por exemplo, e deixa a prefeitura, ou para ser governador, geralmente é assim que acontece, e a gente tem isso não muito bem recebido pelos eleitores. Agora, no parlamento, parece que é uma festa, né? Você pode ser deputado, mas se alguém te chamar para ser ministro, você vai. Você vai ser deputado, mas se aparecer uma chance de concorrer à prefeitura, você vai também. Parece
que a gente não tem dos parlamentares um compromisso com o mandato, como a gente tem nos cargos majoritários. Você acha que é, de alguma forma, um desrespeito com o eleitor que acredita no parlamentar para que ele exerça por 4 anos o cargo para o qual ele pediu um voto? Mas eu acho que a tua pergunta, Kobayashi, ela é extremamente interessante. Porque nós temos que olhar uma coisa também, né? Nem sempre aquele cara em quem você votou vai chegar na Câmara. Essa é uma verdade. Nem sempre o cara em que você... Então, existe um certo distanciamento entre o eleitor e o legislativo exatamente por causa disso. Agora, entre o eleitor e os cargos do executivo, a identificação é maior, porque você votou naquele cara, você efetivamente elegeu ele, né? E aí você tem condições de cobrar. Mas no legislativo isso já não acontece tanto. E eu acho que também uma outra coisa que é interessante, eu falo porque, assim, ali no meu canal eu procuro dar muita atenção para o pessoal do legislativo, né? Em termos de projetos militares, para ver o que eles estão tramitando aí na Câmara. Mas eu acho que o próprio legislativo, ele falha muito no Brasil em explicar o que ele faz e por que é necessário e por que é importante. E uma outra coisa também que complementa tudo isso que eu estou falando, eu acho que essas falhas que existem aí, é que nós temos que lembrar que nos últimos anos, boa parte do trabalho do legislativo, das funções do legislativo, foram usurpadas pelo Supremo Tribunal Federal. Isso aí acabou gerando mais descrédito ainda na nossa Câmara, no nosso Senado, que já não ia muito bem, né? E agora em relação ao próprio governo federal, né, que a gente tem a decisão tomada pelo Legislativo e o governo veta, e depois derruba o veto, mas o governo vai lá e faz medida provisória. Então a gente vai ter, certamente, em 2024, os poderes em tensão, poder legislativo, poder judiciário, poder executivo. Alessandro Azzoni pediu? Pedi. Não, só fazendo a continuação, realmente tem duas características muito delicadas, né? Primeiro que, como você fez a pergunta, né, para o comandante, quem faz a lei, quem vai criar as leis são eles mesmos. Eles não vão criar leis que tire ele do mandato, que dificulte, né, o mandato dele. Então, automaticamente já fica uma situação meio complexa. Se um juiz, se ele conhece ou tem influência no caso, ele tem que se dizer que é interditado interditado justamente para aquela ação. Como que ele vai votar num processo que vai caçar vai dar a renúncia do seu próprio mandato? Nunca isso vai acontecer. Isso jamais vai acontecer. Existe uma questão até fazendo uma colocação também, colocando só um adendo do que o Diego falou, da questão da resolução do PT. Você vê como o PT ele age intrinsecamente, como ele age para destruir a imagem do outro, né? Ele faz uma resolução aonde faz com que possa se fazer dobradinhas com o PL, só que se você olhar ideologicamente falando, no momento da articulação política, beleza, são dois partidos fortes, mas olha a desconstrução, um partido que era de direita, podendo fazer articulação com um partido de esquerda, que seria a oposição, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, você vê como ele faz, ele cria uma resolução interna que permite, ou seja, uma desconstrução do PL. Ao deixar, é uma coisa meio que, sabe aquelas mensagens subliminares? Não, nós estamos fazendo isso para melhorar a questão Mas aí você não enxerga, Alessandro, como uma estratégia política? Porque para o PT é muito mais vantajoso ter uma aliança com o PL do que propriamente para o PL ter com o PT. Porque o antipetismo é muito mais forte do que o anti-PL. Porque existe o anti-bolsonarismo, mas não existe o anti-partido liberal, por exemplo, como existe o antipetismo. Então ele coloca a batata quente, vamos dizer assim, na mão dos diretórios municipais do PL. Mas como o PL sempre esteve na base do PT. Mas tem outro ponto ele também. Sempre foi. Sim, claro. 99 claro. deputados. Era do primeiro vice do exato. Lula. Tanto que o PL, por algum tempo, não foi PL, né? Porque o Partido Liberal virou Partido Republicano. Era PL antes, aí virou PR e voltou agora... Voltou a ser PL para ter mais marca de direita. Agora eu quero te perguntar, Renato, porque a gente estava falando aqui sobre... o Lula está com a máquina na mão, é o presidente da República, então ele tem mais poder de impactar o resultado de uma eleição do que o ex-presidente Bolsonaro, que não está mais na função. Mas, por outro lado, o Lula com a máquina na mão tem que também cuidar
dar andamento na máquina. O Bolsonaro está 100% dedicado às campanhas municipais, não só ele, né? Todo o PL. O PL está com o PL Mulher, com a Michele Bolsonaro, está com o PL Juventude também, várias frentes tentando criar lideranças que possam se candidatar a vereadores e prefeitos em 2024. Isso equilibra, de certa maneira, essa disputa de cabos eleitorais? Olha, eu acho que não equilibra porque realmente o poder da máquina na mão ainda é o grande diferencial. E é isso que faz, Koba, com a análise que eu fiz aqui inicialmente sobre as capitais. Por que esses partidos, né, considerados mais à direita ou mais à esquerda, como o PT e o PL, estão apoiando candidaturas de partido de centro? Porque esses partidos de centro estão com a máquina das prefeituras na mão. Então, eles acabam aliando outros partidos para os apoiarem. Então, eu acho que nesse sentido o Lula leva vantagem nesse quesito por estar com a máquina na mão, e a gente sabe que o PT, na maioria das vezes, ele está sempre ali visando o desempenho eleitoral muito mais do que o desempenho enquanto governo. Agora, Diego, é interessante que se a gente falasse dos partidos que lideram pré-candidaturas há 10, 15 anos atrás, naturalmente a gente teria PT e PSDB, e a gente não vê mais o PSDB com esse protagonismo, né? Em São Paulo, por exemplo, a gente tem uma leva, mas assim, dezenas de prefeitos que eram do PSDB e que migraram ou para o PL ou para o PSD do Gilberto Kassab, aqui em São Paulo. Isso, de certa maneira, também evidencia o enfraquecimento, se assim a gente pode dizer, de um partido que por muitos anos dominou, pelo menos no estado de São Paulo, o próprio estado, e muitas das prefeituras, né? Eu, particularmente, eu vejo isso com tristeza, porque, como você disse, o PSDB foi protagonista por muito tempo. O PSDB, goste ou não goste, entregou uma boa gestão, principalmente aqui do nosso estado de São Paulo, e hoje tem conflitos, tem intrigas internas de todo tipo, até o ponto de que nós noticiamos aqui de que membros da alta cúpula do PSDB levaram ao judiciário a questão das próprias eleições internas do partido. E agora, recentemente, também surge o novo presidente do PSDB dizendo que o partido será protagonista no próximo processo eleitoral. Ora, não consegue se organizar democraticamente nem dentro do próprio partido, quer ser protagonista de um processo democrático gigantesco como é o processo brasileiro. Então, a situação do PSDB é muito triste. O que eu acho sobre o restante da questão da nossa discussão aqui, das alianças do PT e do PL, é que realmente é um jogo de poder. E dentro de uma pequena cidade, onde de repente uma eleição é definida por 200 votos, por 300 votos, certamente um candidato forte do PT ou do PL vai optar por ter um vice que agrega essa votação e que conceda a ele a vitória nas eleições, em detrimento da discussão ideológica, que na maioria das vezes nós nos perdemos aqui. Então, o jogo de poder sempre foi esse, vai continuar sendo esse, infelizmente, e o que nós precisamos é estar atentos a isso para entregar o nosso voto a um bom político no ano que vem.